Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, amigas. É uma alegria muito grande. Eu sou Túlio Vasconcelos, servo do Senhor. E nesse momento, que pode ser aqui à noite, mas pode ser tarde aí para você, manhã, gostaria de convidar vocês para uma reflexão da Palavra de Deus. Esse canal, nosso canal Pensando Bem, é um canal de estudos bíblicos, reflexões bíblicas, mensagens. Então, é um momento de aprendermos juntos. O que é que Deus quer dizer para você nesse momento? Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia. Você tem sua Bíblia aí? No Antigo Testamento. Vamos abrir em Josué, no capítulo 2. Vamos fazer uma leitura aqui no capítulo 2 de Josué. Livro de Josué, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos e também alguns versículos no capítulo 6. Eu não vou ler tudo, são muitos versículos, mas vamos fazer essa leitura. Assim nos diz a palavra de Deus. Versículo 1, Josué 2:1. De Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: Ide reconhecer a terra, particularmente a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta que se chamava Raabe e pousaram ali. Versículo 6. Ela, porém, os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o eirado. Versículo 9. Disse-lhes: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito. Agora, versículo 11. Quando ouvimos isto, derreteu-se o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Verso 12. Agora, pois, peço-vos, jurai-me pelo Senhor que, como usei de bondade para convosco, vós também usareis de bondade para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis em vida meu pai e minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhes pertencem, e de que livrareis da morte a nossa vida. Então eles lhe responderam: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes este nosso negócio. E quando o Senhor nos entregar esta terra, usaremos para contigo de bondade e de fidelidade. Versículo 18. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela pela qual nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair fora das portas da tua casa, o seu sangue cairá sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue cairá sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Capítulo 6, ainda, versículos 17, 23 e 25, irmãos. 17, versículo 17, capítulo 6, 17. A cidade, porém, com tudo quanto nela houver, será anátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Versículo 23. Entraram, pois, os mancebos espias e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos quantos lhe pertenciam, e trazendo todos os seus parentes, os puseram fora do arraial de Israel. Verso 25. Assim, Josué poupou a vida à prostituta Raabe, à família de seu pai e a todos quantos lhe pertenciam. E ela ficou habitando no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Vamos orar. Oremos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por esse momento de reflexão. Que o teu Espírito nos guie para compreendermos a tua vontade. Que o Senhor fale através desse teu pequeno servo ao coração de cada pessoa que está nos assistindo. Que seja revelada a tua vontade, os teus ensinamentos e os teus confortos, a tua graça e a tua salvação, Senhor, através de Jesus Cristo. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe com sabedoria e poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso título para este momento é Deus nos livra no problema. A gente fica passando por problemas na vida. Problema todo mundo tem. Você tem, eu tenho. A gente está vivendo
ainda esse tempo de pandemia, coronavírus, e são muitos problemas. E às vezes a gente diz assim: Senhor, me livra desse problema. Deus me ajuda, me livra desse problema. Mas, irmãos, eu tenho aprendido, queridos, que muitas vezes Deus não nos livra do problema. Ele deixa a gente passar. Ele tem um propósito tão perfeito. Ele não está se divertindo conosco, mas ele tem um propósito tão perfeito que ele não nos livra do problema, mas ele nos livra no problema. Ele age dentro do problema. A gente está lá no problema, ou seja, dentro do problema, dentro da dificuldade, sofrendo, mas Deus ele entra no problema conosco e resolve. Então, a economia de Deus, o jeito de Deus agir, o pensamento de Deus é muitas vezes diferente do nosso. Nós estamos num grande problema, mas Deus está agindo neste problema. Nós podemos ver muitas vitórias que Deus já nos concedeu em meio a problemas. No portfólio de Deus, na forma como ele age, sabe, Deus ele tem um comportamento, ele tem uma psicologia, um jeito de agir, um jeito de pensar. A Bíblia está cheia desses seus comportamentos, desses marcos do seu comportamento. É interessante aprender sobre isso. Então, vamos exemplificar aqui. Vamos pensar, por exemplo, os amigos de Daniel, servos de Deus, fiéis. Por causa da sua fidelidade, eles foram ameaçados de ser lançados dentro da fornalha de fogo. O rei disse: vou lançar vocês na fornalha de fogo. Eles continuaram sendo fiéis a Deus. E a gente podia pensar: Deus vai livrar eles da fornalha. Não, Deus não livrou eles da fornalha. Eles foram lançados na fornalha. Mas na fornalha não se queimaram, não aconteceu nada, não ficou nem catinga, cheiro de queimado na sua roupa. Deus enviou o seu anjo e ele protegeu os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus, aqueles 3 homens de Deus, ali dentro da fornalha. E Deus os livrou na fornalha. E eles saíram de lá ilesos. E é interessante, por exemplo, Jonas pecou contra Deus e dentro daquele barco em que ele estava fugindo, foi lançado no mar dentro de uma tempestade horrível, terrível, e um grande peixe o engoliu. Deus não livrou Jonas da tempestade. Deus não livrou Jonas da punição que ele estava inserido, que ele estava pecando contra Deus. Mas Deus não livrou Jonas de ser engolido pelo peixe, mas Deus livrou Jonas no peixe. Jonas sai ileso daquela situação e vai cumprir a missão que Deus projetou para ele. Os israelitas saíram do Egito, foram perseguidos por Faraó no meio do deserto, e aí entram no mar, e aquela confusão toda, passam pelo Mar Vermelho, o mar se abre, Faraó também entra com seus cavaleiros e morre. Então Deus não livrou os israelitas de serem perseguidos por Faraó, mas Deus livrou os israelitas no meio da perseguição. Percebe como Deus age? Eu entendo, por exemplo, um caso interessante, Davi. Davi foi afrontado por Golias, Israel foi afrontado por Golias, e Deus não fez uma ação para que Golias não ameaçasse Davi, não ameaçasse Israel. Deus não impediu que Davi enfrentasse Golias, mas o livrou naquela batalha, naquele enfrentamento, naquela confrontação. Então, Deus livrou na batalha. Deus livrou na tempestade. Deus livrou no deserto. Deus livrou na barriga do grande peixe. Deus livrou na fornalha de fogo. E Daniel? Daniel, homem fiel a Deus, servo de Deus, e por ser servo de Deus, foi sabotado, foi perseguido, foi traído pelos governantes ali, pelos governadores e os sátrapas lá do Império Medo-Persa, no caso aqui do grande Império Babilônico. Daniel está lá e é jogado, porque é fiel a Deus, jogado na cova dos leões. Deus não livrou Daniel de ser jogado na cova dos leões. Mas Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livra do problema. Deus livra no problema. Deus nos livra no problema.
o Senhor vai agir na sua vida, meu irmão. O Senhor vai agir, tem agido na minha vida, na sua vida, no meio dos problemas, dentro dos problemas. Ele pode impedir que a gente passe por dificuldades, mas ele pode também passar conosco na dificuldade e mostrar para a gente como ele nos ama. Que as dificuldades são inevitáveis depois que o homem pecou, depois que caiu lá no Éden e veio para um mundo cheio de pecado, que o homem causou esse pecado. O homem causou essa tristeza na humanidade e na terra toda. O pecado distancia o homem de Deus e traz as dificuldades, traz os problemas. Somos nós que causamos os nossos problemas na terra. E Deus nos livra de nós mesmos, no meio dos problemas que nós causamos. No julgamento que tem que acontecer, que acontece porque nós pecamos. E Deus já nos advertia dessas consequências dos nossos pecados. E Deus tenta não fazer com que nós não caiamos nesses problemas. Mas às vezes acontece que nós vamos cair. E lá nos problemas Deus nos livra. Sabe, tem um evangelho sendo pregado por aí que é perigoso. Tem muita gente que alimenta uma expectativa errada na vida de muitos cristãos. Fala assim, crente não sofre. Mentira. Pare de sofrer. Se você confia em Deus, venha para cá, pare de sofrer. Me desculpe, com todo respeito. Isso não é verdade. O evangelho de Jesus traz sofrimento. Tem sofrimento. O próprio Jesus sofreu. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. E nós precisamos criar a expectativa certa nas pessoas. Porque de repente a pessoa pensa assim, eu confio em Deus, não vou sofrer, não vou passar por problema. Vai sim, querido. O próprio apóstolo Paulo aqui nesse texto, abre a sua Bíblia aí, 2 Timóteo 2, 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Paulo está advertindo Timóteo, convidando Timóteo para sofrer. Ele diz, sofre, pois, comigo, como bom soldado de Cristo Jesus. Ou seja, você quer servir a Deus, vai ter sofrimento. Mas Deus vai estar com você no sofrimento. Deus vai te ajudar a passar pelo sofrimento. Ele pode fazer isso. Ele nos ama. Então há muitos textos bíblicos, há muitas situações. Sabe, Jesus podia ter voltado antes na casa de Lázaro e impedido que Lázaro morresse. Mas ele tinha outras coisas para fazer e chega na casa de Lázaro. Lázaro estava com 4 dias de morto, enterrado. E Jesus o ressuscita. O Senhor pode fazer grandes coisas na nossa vida. Essa história que eu li para vocês é a história de Raabe, uma mulher que ela vivia em Jericó, ela era uma prostituta. Tinha uma família, vivia uma vida totalmente errada. E ela ouve falar do Senhor Deus Todo-Poderoso que livrava Israel. A sua vida é impactada. Um dia Josué, o grande líder, depois que Moisés morreu, Josué assume, nós sabemos disso, e eles estavam combatendo com os povos inimigos, e olha, esse combate começou lá no passado, quando a turma de Israel, a turma de Jacó, os filhos de Jacó, chegam ali na terra de Siquém, e ali o pessoal, o Siquém, o seu pai, que era Azor, se eu não me engano, desculpa, agora eu esqueci, não tem problema. Esse pessoal, esse rapaz, ele, sabe o que ele faz? Ele tortura a filha de Jacó, Diná, ele estupra ela. Então os filhos de Jacó se vingam. E é a partir dessa vingança que Israel, a casa de Israel, a casa de Jacó comete, que os povos cananeus e todos aqueles povos ali ao redor se tornam inimigos deles. Sabe, não foram os judeus que começaram, não foram os israelitas que começaram o problema com as nações, mas foram as nações que começaram o problema com Israel. Eu não estou aqui defendendo Israel, é só a história, é só está na Bíblia. É só você olhar. A história começou com uma filha estuprada, uma irmã estuprada. E daí todo o processo que foi acometendo Israel, sempre que eles chegavam no lugar, eles eram atacados. Então agora a coisa se torna tão forte que no tempo, muito tempo depois, Israel tinha inimigos em todos os lugares. E agora Jericó está na vez aí. Um povo que odiava Deus, odiava Israel, odiava tudo que era pregado pelo Senhor. Os israelitas iam processo, então, de buscar a sua terra prometida, a terra que Deus havia prometido a eles, que lhes tinha sido tomada. Eles enfrentam vários inimigos. Então chegam em Jericó, tem ali Raabe, que é tocada pela graça de Deus para mudar de vida e confiar no Senhor. Então quando Josué envia os espias
até Jericó, para espiar a terra, Raabe os acolhe, livra a vida deles e lhes pede socorro. Ela diz, olha, se Jericó vai ser destruída, salve a minha família, salve meu pai, a minha mãe, meus irmãos, salve a minha família. Ela morava no muro, ali no muro de Jericó. Todo mundo conhece a história e sabe que Jericó começou a ser destruída pelos muros. O poder de Deus destruiu, derrubou os muros sem um ataque físico dos israelitas, dos judeus. E a parte em que morava Raabe não cai, ela fica totalmente ilesa, a família guardada ali, aquela parte do muro fica em pé, onde estava abrigada a residência de Raabe. Porque Deus havia percebido Raabe, tinha um coração ali confiante no Senhor. Uma mulher que estava colocando sua vida, contando com a graça de Deus. Havia os israelitas que chegaram na sua casa e disseram o seguinte, vamos fazer o seguinte, você vai colocar, a gente não vai destruir você. Ela pediu ajuda, ela pediu socorro. Então eles disseram para ela, marque a sua casa com um fio de escarlate. Nessa janela que a gente vai descer para fugir, que eles estavam fugindo, eles iam fugir para poder se esconder e não serem mortos pelo rei de Jericó, que estava perseguindo eles, e eles então ficaram escondidos na casa de Raabe. Eles disseram, quando você vai nos salvar por essa janela, aqui você pendura um fio de escarlate, um fio vermelho. E quando a gente vier atacar a cidade e destruir, ninguém vai destruir quem estiver na sua casa, se na sua casa tiver amarrado esse cordão vermelho, esse fio vermelho. O vermelho indicava a liberdade e a salvação que viria um dia pelo sangue de Cristo. O vermelho daquele fio de escarlata apontava a marca do sangue na vida de Raabe. Era um simbolismo que indicava o Cristo que viria no futuro. Raabe estava colocando a sua fé no Senhor. Ela estava colocando a sua esperança em Deus. Ela estava olhando as promessas que Israel cria e partilhando agora da fé que os judeus tinham no Salvador, no Deus Salvador. O fio de escarlate é um símbolo, é um tipo, como nós falamos teologicamente, do sangue de Jesus que seria derramado na cruz do Calvário. Assim como foi lá no Egito também, quando naquela noite da morte dos primogênitos, e os israelitas colocaram sangue do cordeiro, daquele animalzinho ao redor da porta, e quando o anjo passava, ele não matava, ele não atacava ninguém naquela casa que estava debaixo do sangue, da marca do sangue. O sangue aponta para o sacrifício de Cristo, sempre, na Bíblia. Então, meus queridos irmãos, meus amigos, a história de Raabe mostra que Deus nos livra no problema. Há 4 critérios que eu gostaria de mencionar rapidamente para vocês a respeito de quais os critérios que Deus usa para nos livrar no problema. Primeiro critério, o critério de Deus, ele se constitui em nos livrar no problema, apesar do nosso histórico pessoal. Apesar do tipo de vida que nós tenhamos colecionado. Apesar da vida que a gente tenha pregressa. Uma história difícil de pecado, de vergonha. Deus pode nos livrar. Sabe, Deus restaurou a vida de Raabe e de sua família. Raabe, ela passou a fazer parte do povo de Deus. Depois que tudo aquilo acontece, a sua vida é redimida pelo Senhor. Ela é resgatada, se torna uma mulher respeitável, se casa com um homem da tribo de Judá. Ela se torna trisavó de Davi, o rei Davi. Ela entra na genealogia de Cristo. Ela se torna uma mulher diferente. Aquela vida de pecado acabou. Quando Deus livrou Raabe, não livrou só da morte física naquele dia, livrou da morte eterna. Porque a fé que ela colocou, quando ela disse, quando ouvimos a mensagem de que o Senhor está agindo na vida de vocês, derreteram-se os nossos corações. Não era só de medo, mas era de fé. Raabe foi tocada pelo poder de Deus. Ela disse, esse Deus é diferente. E esse Deus livrou Raabe apesar do seu histórico de sujeira. Porque Deus ele quer dar uma oportunidade a gente de mudar de vida. Às vezes a gente começa a vida de uma forma errada. E a gente pensa, eu não mereço nada. E não merecemos mesmo. Mas tantos pecados, tantas tristezas, tantos traumas, uma família desestruturada muitas vezes, talvez seja o seu caso, como foi o meu, traz tantas marcas difíceis. Mas Deus estende a mão para a gente e nos dá uma chance. Então ele nos livra no problema, mesmo dentro de uma história, de uma história pessoal difícil. Apesar do histórico pessoal, Deus nos livra do problema.
Deus não livra só pessoas que têm uma vida organizada, ética. Deus livra a gente imperfeita, que nem eu e você também. Em segundo lugar, o critério de Deus é livrar, apesar da origem familiar. A família de Raabe não era nobre. A família de Raabe não era uma família de descendência do povo de Deus. Eles eram pagãos. Uma família simples, não era uma família nobre, não era uma família rica. Mas eles resolveram confiar no Senhor. Apesar da nossa origem familiar, talvez você não venha de uma família religiosa, talvez até venha, mas não é isso que importa para Deus. Importa o seu coração arrependido, o seu coração que confia, que está disposto a confiar no Senhor, em começar uma história nova. Raabe estava disposta a começar uma história nova, e toda a sua família juntamente com ela. Então o critério de Deus é livrar, apesar do histórico pessoal, é livrar também, apesar da origem familiar, é livrar, apesar da geografia complicada. Eles eram cananeus, a geografia deles era viver um povo distante, era uma terra distante de onde o povo de Deus estava. Talvez a vida da gente seja uma vida de uma geografia complicada, em idas e vindas. Talvez a gente corra para lá e para cá, a gente não tenha nem tempo para pensar em Deus. Talvez você não viva muito na sua casa, você viva viajando. Talvez agora você esteja num lugar e sua família está em outro. Talvez você esteja no trabalho, aí no isolamento social, você trabalha na área de saúde e você está ficando no hospital, num apartamento perto do hospital, seus filhos, sua família está longe. A geografia é complicada muitas vezes. Quantos de nós estamos ausentes, distantes dos nossos parentes nesse momento? Pessoas às quais amamos. Quantas semanas faz que eu não posso ver minha mãe, por exemplo, que é idosa? Mas Deus pode agir na nossa geografia. Deus agiu na geografia de Raabe. Deus age na nossa geografia. Amor verdadeiro, o amor de Deus, ele suplanta, ele é maior do que toda a geografia. Então, o critério de Deus em livrar no problema é apesar da nossa geografia. O critério de Deus, em quarto lugar, é procurar um coração disposto a confiar nele. Estava aqui Raabe, disposta a confiar no Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 31, também fala sobre essa história, é um complemento. É interessante dizer, aqueles que conhecem mais a palavra de Deus, capítulo 11 de Hebreus, o capítulo da fé, ali tem uma galeria de heróis da fé, pessoas que são mencionadas como grandes heróis da fé, pessoas que realmente têm uma fé impressionante. No capítulo 11 de Hebreus, versículo 31, a palavra de Deus, o escritor aos Hebreus escreveu assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. Por confiar no Senhor, fazer uma entrega verdadeira do seu coração ao Senhor, se arrependendo dos seus pecados. Raabe queria uma vida nova, ela pegou a sua confiança. Deixou de direcionar para todos os deuses que havia em Jericó, os falsos deuses. Porque só há um Deus verdadeiro, mas às vezes a gente escolhe os falsos, sabe? A gente escolhe os nossos próprios deuses, os nossos recursos, o nosso dinheiro, o recurso da nossa inteligência, dos nossos argumentos, de toda a nossa filosofia, o recurso das nossas desculpas, do nosso orgulho, da nossa tradição de família. Raabe não ficou presa a isso, meus queridos. Raabe rompeu com toda a sua tradição familiar. Ela disse: eu quero esse Deus na minha vida. Por isso ela foi liberta. Por isso ela foi livrada no meio daquele problema. O muro caiu todo, menos a casa dela. Sabe? Em guerras, o Senhor promete nos manter de pé. Lembra daquele texto? 10.000 cairão à tua direita. 1.000 à direita, 10.000 à esquerda. Um monte de gente caindo. Mas você não será atingido. O que aconteceu com Raabe? E pode acontecer com você se não aconteceu. Talvez nesse momento você esteja muito triste. Mas Deus pode consertar toda essa situação. Confie nele. O critério de Deus é procurar corações que desejam um novo começo, que desejam confiar nele. Tem uma história na Bíblia
no Evangelho de Marcos, escrito por Marcos, no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 9, de um homem que tinha um filho endemoniado. Esse homem, uma vez, teve um problema terrível. O demônio possuía aquele menino, jogava no chão, era uma situação terrível. Aquele homem foi até os discípulos de Jesus. Ele foi pedir que os discípulos expulsassem aquele demônio. Mas naquele momento, os discípulos não puderam fazer nada. Então Jesus chega, o homem se aproxima e fala com Jesus: Senhor, o meu filho, talvez a situação dele, me ajude, Senhor. Eu vim aqui, os teus discípulos não puderam expulsar. Jesus fala, comenta sobre o assunto. E aquele homem diz uma coisa muito interessante no verso 22 e 23 de Marcos, capítulo 9. Fica registrado pelo escritor. Eu gostaria que depois você fosse ler lá. Aquele homem olha para Jesus e diz assim: Senhor, ninguém pode me ajudar. Eu vim aqui para ver se o Senhor pode me ajudar. Se o Senhor puder, me ajude. Aí Jesus olha para ele e fala assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Sabe, a fé é a questão principal da nossa vida. A fé na base do arrependimento sincero. Eu quero abandonar meu pecado, eu quero confiar em Deus, eu quero parar de dizer que Deus não pode me ajudar ou não pode me ajudar, porque eu não acredito de verdade, muitas vezes, que Ele pode me ajudar. Eu acho que eu posso, eu tenho todas as respostas. São os políticos, é o dinheiro, é a minha vida, eu tenho a resposta. E eu deixo de confiar no Senhor. Aquele homem estava agindo assim. Ele tinha visto coisas que fizeram com que ele duvidasse do próprio Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim: olha, se podes, ou seja, a questão não é se eu posso, não é se eu posso fazer, eu posso fazer. A questão é: você confia que eu faça? Jesus não dependia da fé daquele homem, mas aquele homem precisava confiar nele, ele precisava exercer fé. A questão não é se Deus pode nos abençoar, se Ele pode nos livrar no meio dos problemas, porque Ele quer, para a glória dEle, porque é a vontade dEle, porque Ele quer nos ajudar sempre. A questão é se a gente está disposto a aprender as lições que nos levam a uma fé limpa, a uma fé pura, a uma fé bíblica, a uma fé santa. Há vários tipos de fé, mas a questão é: você pode confiar no Senhor? Você quer confiar no Senhor hoje? Deus quer livrar você aí no meio da vida que você está vivendo. E Deus pode fazer isso. Confie nele. Que Deus nos abençoe.